Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Halloween 2 de 2009, dirigido pelo Rob Zombie. Esse filme que é a sequência direta do remake que ele fez em 2007 e que foi uma grande decepção, pelo menos pra mim, que gosto do filme de 2007. Igual eu comentei na minha análise, foi um dos meus filmes favoritos da franquia. Mas essa continuação, olha, foi difícil, gente. Foi difícil assistir de novo. E começando pelo contexto, esse Halloween 2 chegou no momento em que essa franquia estava tentando se solidificar. O original de 78 revolucionou o gênero com a sua simplicidade, mas Halloween, como um todo, passou por muitos altos e baixos. Já o remake do Rob Zombie veio com a proposta de ter uma pegada mais crua, focando na origem do Michael Myers, como um garoto problemático de uma família disfuncional, e que funcionou muito bem no primeiro filme, mas aqui o diretor se perdeu completamente na tentativa de explorar as consequências do primeiro longa, porque vai ser uma continuação direta, começando exatamente de onde o primeiro filme acabou. E vamos acompanhar a Laurie Strode, interpretada novamente pela Scott Taylor, com ela tentando lidar com um trauma de ter sobrevivido ao ataque. Só que o diretor vai perder muito tempo em mostrar o lado psicológico, com pesadelos e mudanças de comportamento, o que foi claramente inspirado no Halloween 2 de 81. Mas aqui, muito pior executado, incorporando elementos de drama familiar, rasos demais, uma verdadeira decadência. E o que é engraçado é que esse roteiro vai tentar equilibrar o terror com uma narrativa mais introspectiva, mas acaba tropeçando em tudo, nos diálogos que são muito forçados em praticamente todo o filme, como se estivesse tentando ser profundo demais sem ter uma base sólida. E o Rob Zombie vai tentar imprimir a sua marca, que é aquele visual sujo e com cores dessaturadas. E diferente do filme anterior, que usava planos mais fechados para criar um suspense, aqui o diretor opta por mais cortes rápidos que deixam tudo muito confuso. Você não consegue entender nada em tela em certos momentos, e isso não funciona bem nem nas cenas de violência, que são muito fracas, diga-se de passagem. Não são impactantes, não são brutais, elas cansam, para falar a verdade. Foi realmente uma grande decepção. E sobre o Michael Myers, feito novamente pelo Tyler Mane, aqui ele é retratado totalmente diferente do que foi no filme anterior. E a direção tomou a decisão aqui de remover a máscara em várias cenas, o que não funciona, descaracterizando mesmo o Michael na tentativa de humanizá-lo de alguma forma, e isso quebrou totalmente o mistério que o tornava tão icônico no original, por exemplo. E as mortes, como eu disse, são qualquer coisa, não tem aquele gore explícito. Pense em um vilão genérico de filme de slasher. É isso que o Michael se tornou aqui, infelizmente. E a performance da Scott Taylor como Laurie não entrega nada demais. Ela captura o desespero de alguém destruído pelo trauma, sim, com gritos que parecem autênticos, mas comparado com a atuação dela própria no primeiro filme, onde ela era essa vítima mais clássica e que estava muito melhor, aqui a personagem me parece que não evoluiu nada. Já o Malcolm McDonald volta como Dr. Loomis, e dessa vez ainda mais caricatural, como um psiquiatra obcecado pela fama depois do incidente, e ele tá muito longe do que foi o Dr. Loomis nos filmes clássicos. O personagem aqui acaba virando só uma paródia de si mesmo, perdendo completamente a sua importância na história. E cinematograficamente o filme usa locações reais em Illinois para criar um ambiente outonal com folhas secas e neblina que evocam o espírito de Halloween. As sequências noturnas vão explorar Haddonfield, principalmente no primeiro ato, mas o ritmo é irregular porque ele praticamente não tem desenvolvimento de personagem, é tudo muito jogado na trama. E comparando até com Halloween 2 de 81, o diretor vai inverter a expectativa. Enquanto aquele focava no hospital e numa caçada mais direta,
Esse explora o psicológico, influenciado talvez por filmes da própria franquia e que não deram certo. É uma reimaginação fraca e mal feita. E um aspecto que eu posso valorizar é o tema central da trama. O filme vai mostrar como a violência se espalha como um vírus, afetando não só a vítima diretamente, mas amigos, família e até o agressor. A Laurie vira uma sombra de si mesma, questionando a sua sanidade, enquanto Michael é impulsionado por visões maternas e houve uma edição polêmica aqui, que influenciou na profundidade psicanalítica, mas executado de forma tão irregular, com simbolismos que não têm um significado realmente. E em termos de produção, o orçamento de 15 milhões de dólares não é visível nem nas cenas de ação, e os efeitos práticos que priorizam a maquiagem, e o diretor filmou em locações reais, como casas abandonadas, mas a edição, por vezes, é muito apressada, cortando cenas cruciais do filme. E outro detalhe é que ele foi lançado em agosto de 2009, fora da temporada de Halloween, o que pode ter impactado negativamente, com certeza, a sua recepção inicial, com a bilheteria modesta de 39 milhões de dólares mundialmente. E a recepção na época foi bem crítica ao filme, chamando ele de desnecessário e sem vida. E eu concordo com toda certeza. Alta violência, que quando é usada só serve para o tema de caos pós-traumático, e o roteiro patina em subtramas como a do Loomis virando celebridade, que é horrível e que distrai o núcleo principal. É uma verdadeira bagunça. E olhando pro seu legado, Halloween 2 decretou mais uma vez o fim da franquia. E pior é que essa saga não foi nem completada. Teve ganchos claros para uma continuação, mas que nunca saiu do papel, o que é frustrante. Eu queria ver pelo menos como isso ia acabar, e deixou a franquia por um bom tempo na geladeira, só sendo retomada mais uma vez em um novo reboot em 2018 com o David Gordon Green, que tentou reviver a franquia com uma visão mais pessoal, mas eu vou falar melhor sobre ele no seu vídeo. Então, no fim das contas, Halloween 2 foi um fracasso realmente. Ele é bem inconsistente, fraco narrativamente e sem aquele gore que com certeza atrairia os fãs do Michael. Mas nem isso essa continuação faz. É um filme que só serviu para enterrar a franquia mais uma vez, o que é uma pena. E para Halloween 2, nota 3. Então é isso, pessoal. Mais uma análise entrega da franquia Halloween. Agora vamos entrar na trilogia final do David Gordon Green, que eu também tenho muitos problemas. Beleza, pessoal? E obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e tchau.